Olá, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez nesse nosso projeto Comunhão no Lar, quando nós tiramos alguns momentos do nosso dia a dia para refletir um pouco mais sobre a mensagem cristã, sobre o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Nós, muitas vezes, nas nossas casas espíritas, recomendamos a prática do Evangelho no lar. E muitas vezes as pessoas acham que talvez seja alguma invenção nossa, alguma tentativa de uma nova prática, mas nós conhecemos a história do Cristo e sabemos que foi Ele, na casa de Simão Pedro, que inaugurou o primeiro Evangelho no lar. Nós temos um livro, aliás, nós temos muitos livros, não é? Maravilhosos. A nossa literatura nos faz um bem enorme, precisa ser procurada, precisa ser digerida. Mas um livro nesse assunto é fundamental, se chama Jesus no Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse livro conta, na sua primeira mensagem, quando Jesus abre na casa de Simão Pedro os antigos escritos e começa essa prática benéfica, essa prática que melhora tudo na nossa casa, mesmo quando imaginamos que a fazemos sozinhos. Nunca estamos sós e é tão importante. Nesse livro, Jesus no Lar, há inúmeras mensagens, todas elas de uma grandeza enorme. Hoje eu escolhi uma especial, a de número 22, que se chama O Talismã Divino. Como sempre à noite, aqueles homens se reuniam na casa de Simão Pedro. Jesus deixava que a conversa corresse por aqueles nossos assuntos do dia a dia, e depois que os assuntos se esgotavam, Jesus, na sua luz, no seu amor imenso, trazia àqueles homens, como traz até hoje a nós, lições imorredoras. Lições que a cada encarnação nós vamos conseguindo digerir mais e entender, porque não basta a compreensão mental, essas lições do Cristo precisam chegar também ao nosso coração, ao nosso íntimo, para que possamos não apenas memorizá-las, mas aos poucos vivê-las. Então, nessa lição, o Talismã Divino, como em todas, o espírito a quem se deu o nome de Néio Lúcio começa narrando aquela noite em que todos conversam, mas em determinado momento, Isabel, a mãe de João e Tiago, que estava sempre muito maravilhada com aquelas curas que o Cristo fazia diariamente, com as lições que ele dava, com seus exemplos. Então, nesse momento, Isabel diz ao Senhor: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Jesus pousa os olhos naquela mulher, seus olhos bondosos, e começa a responder. Eu não vou ler toda a lição, senão eu vou cansar vocês, mas eu vou ler algumas partes. Então Jesus começa respondendo a Isabel assim: realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós,
sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Esse talismã descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Ele abre as portas às revelações da arte e da ciência, estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. O Senhor, então, continua fazendo essa descrição dessas maravilhas desse talismã, sobre o qual Isabel queria conhecer, e depois que ele faz ainda outras afirmativas falando desse talismã. Depois o Senhor faz uma pausa e diz: sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. E Isabel e todos aqueles que ouviam Jesus falar desse talismã começam a ficar muito curiosos, começam a ficar querendo saber que talismã era esse. E Jesus, depois de uma pausa, de olhar aqueles todos com a sua luz, com o seu amor, responde: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Lembrar bem, repetir, o talismã divino, que é capaz de todas essas coisas que Jesus anuncia, é a hora que estamos atravessando. Depois ele continua: cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Completa nosso mestre: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então Jesus fala do tempo, fala do momento em que estamos como divino talismã, como esse talismã que, quando bem usado, é capaz de nos elevar e de nos abrir oportunidades inimagináveis. Nós muitas vezes sentimos que temos pouco tempo. Nós precisamos, então, diante dessas situações, começar a parar, a sonhar e especialmente a traçar novos itinerários. Itinerários que vão se tornando mais cristãos, itinerários que vão nos trazendo para uma tranquilidade que só é possível quando a consciência se torna tranquila, quando a consciência não tem mais nenhum peso. A depender, não precisamos lembrar o momento que estamos atravessando. Será que nós já nos demos conta que, a depender do que fizermos nos próximos anos, nós que estamos nesse momento de ápice da regeneração planetária, dependendo do que façamos no próximo ano, nós podemos construir o paraíso ou o inferno nas nossas consciências. Nós sabemos que não existe céu, que não existe inferno, mas nós sabemos que tudo o que teremos estará plantado na nossa consciência. Já temos a condição de entender isso? Já entendemos o momento pelo qual estamos passando? O momento em que faremos a nossa consciência um paraíso onde viajaremos mais evoluídos, ou um inferno onde, pesados, cansados e tristes, andaremos muitas vezes à espera de consolação. Somos nós. Nós precisamos reconhecer que esse momento é muito especial e que nós precisamos usá-lo para mudar os nossos itinerários, até agora, itinerários repetitivos, itinerários onde o orgulho e o egoísmo nos dominavam.
É preciso aproveitar as oportunidades, a oportunidade dessa bendita encarnação para nos espiritualizar, para aumentar a nossa sensibilidade. Nós estamos no momento com a possibilidade de criar qualquer futuro. A era da transformação, a era da regeneração está agora no auge. Por incrível que pareça, nós nunca estivemos tão próximos do paraíso. Apenas nós, nesse tempo, podemos nos dedicar a um projeto viável, para aprender a viver de um jeito em que o prazer prevaleça a dor. É preciso muita sabedoria coletiva, é preciso nos abrirmos para isso, para retornarmos ao caminho do bem que nos foi ensinado pelo Cristo. Precisamos ajustar nossa conduta, nossos pensamentos, sentimentos e ações. Precisamos trabalhar a coerência. Tantas vezes nos emocionamos, tantas vezes derramamos lágrimas, lendo o Evangelho, ouvindo palestras, mas normalmente isso acaba quando saímos do centro, quando saímos de um momento de reflexão. É preciso buscar a coerência, é preciso que esses ensinos encontrem solo fértil no nosso íntimo para que possamos mudar aqueles nossos pensamentos repetitivos. Todos nós temos alguns pensamentos que se repetem, às vezes indefinidamente. Esses pensamentos têm o tamanho da nossa evolução. E se nós observarmos bem esses pensamentos, eles normalmente nos tiram a tranquilidade. É preciso renovar esses pensamentos. Nós precisamos nos tornar observadores sinceros e desapegados de nós mesmos. Ninguém faz reforma íntima, ninguém evolui apenas falando, lendo sobre reforma íntima. Ninguém evolui frequentando o centro espírita ou qualquer outro templo. Ninguém evolui fazendo trabalhos inúmeros nos lugares do seu credo. Nós só evoluímos quando nos tornamos esses observadores desarmados de nós mesmos, quando nós nos tornamos uma mente que pensa sobre ela mesma, uma mente que olha para si mesma, procurando o que precisa mudar, no que precisa melhorar, procurando corrigir as suas dificuldades. Nós não sofremos tanto pelo que nos acontece, nós sofremos sim muito pelas interpretações infantis que fazemos sobre o que nos acontece. É preciso ressignificar as nossas experiências. Sabedores que somos do misericordioso processo divino das reencarnações sucessivas, tudo agora precisa mudar. É preciso que esses conhecimentos não apenas nos consolem, mas nos ajudem a mudar, nos ajudem a ressignificar tudo o que nos acontece. Tudo, absolutamente tudo o que nos acontece é experiência necessária para a nossa evolução. Matriculados no planeta Terra, hoje, para a maioria de nós, uma escola, é preciso que aprendamos as lições. Não basta sofrer se não mudamos com o sofrimento. Ele virá inúmeras outras vezes até que façamos as mudanças necessárias. Precisamos ser melhores alunos desse planeta. Aproveitar o divino talismã
como nos anuncia, como anunciou a Isabel e como nos anuncia Cristo, o divino talismã do tempo, do momento em que estamos agora. Esse é o momento. Esse é o momento em que podemos trabalhar-nos intimamente. Nós precisamos lembrar que se hoje somos o resultado de nossas encarnações anteriores, estamos hoje desenhando a nossa próxima encarnação. Como naturalmente todos nós queremos que no futuro tenhamos encarnações mais leves, onde a dor ainda aparecerá, mas de forma mais amena, é trabalho nosso, porque estamos hoje desenhando a nossa próxima encarnação. O que estamos fazendo com essa encarnação? Em que pontos já conseguimos melhorar? Não falando, não no nosso centro espírita, não no lugar do nosso credo, mas no que melhoramos intimamente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Assim vamos desenhando a próxima encarnação. Joana de Ângeles lembra que todo grupo que eu discrimino, eu me inscrevo automaticamente para vir nesse grupo na próxima encarnação. É sempre assim. O primeiro convite é do amor, é o do amor. Quando eu não pertenço a grupos discriminados, mas eu trabalho isso em mim e não os discrimino e os acolho. Esse é o primeiro caminho do amor. Muitos de nós não entendem esse caminho e reproduzem os preconceitos. Numa próxima encarnação, então, receberão o convite da dor, sendo trazidos ao encarnar de novo para esses grupos. Como ninguém quer sofrer, como todos nós queremos encarnações melhores, nós vamos nos ajustando, porque o tempo é esse momento de agora, como disse Jesus na lição 22 do livro Jesus no Lar, quando perguntado por Isabel se ele tinha algum talismã. E eu me lembro agora de uma pequena história que eu tenho a impressão que foi contada por Leon Tolstói. Mas, de qualquer forma, o que importa é o conteúdo. Conta o autor que um certo lavrador no norte da Europa, onde o frio é muito intenso, diariamente acordava antes do sol nascer, colocava uma bolsinha no pescoço com algumas sementes com as quais ele trabalharia naquele dia. Andava quilômetros até chegar ao lugar onde ele era pago para fazer aquela semeadura. Um trabalho que exigia muitos esforços físicos, um trabalho muito pesado. E a maior felicidade desse homem era quando ouvia às 6 horas da tarde a capela do lugar tocar o momento em que o seu trabalho, a sua jornada daquele dia tinha fim. Assim acontecia sempre, e nesse dia especial ele ouve as badaladas do sino, olha para aquele saquinho onde estavam as sementes que ele deveria ter semeado e descobre que 4 ou 5 ainda estavam ali. Ele as recoloca no saquinho, passa a corda pelo pescoço e, como todo dia, ele vai caminhando, já noite escura, já muito frio, ele muito cansado. Fazia sempre esse caminho, sempre só. Nesse dia, depois de um bom tempo caminhando, ele olha ao longe, na sua frente, um ponto de luz. Um ponto de luz que naquele momento ainda era pequeno, mas que já mostrava um brilho que ele não imaginava existir.
Conforme ele vai andando, ele sente que esse brilho vai aumentando e vindo na sua direção. Ele ia para um lado e esse brilho vinha para o outro. E ele continua andando, cada vez mais curioso, cada vez mais interessado naquele brilho que a cada momento se tornava maior. Depois de um certo tempo, com a aproximação desse brilho, ele começa a sentir um bem-estar que jamais tinha sentido. Aquele brilho lhe dá uma energia, uma alegria, uma sensação de conforto e de amor que ele jamais experimentara. Se sentindo assim, ele vai caminhando um pouco mais rápido e o brilho vem, e quando ele estaca na frente daquele brilho que já lhe curava, ele vê a figura do nosso irmão maior, a figura de Jesus Cristo. Qual o seu espanto! Ele quer se ajoelhar, mas Jesus o segura pelos cotovelos, lhe lança aquele olhar que a tudo cura, que a tudo perdoa, que a tudo salva. Ele não consegue dizer nada, Jesus também não lhe diz nada, lhe abre um sorriso curativo e lhe estende a mão em busca de algo que ele teria a dar. Ele lembra daquele saquinho com aquelas sementes. Correndo, abre o saquinho, pega uma daquelas sementes e coloca na mão de Jesus. Jesus fecha a mão agradecido, lhe dá mais um olhar e continua seguindo na outra direção. E ele vai na direção em que seguia, sentindo uma alegria, um amor que lhe fazia um bem que ele jamais havia experimentado. Conforme ele vai andando, pensando, lembrando desse momento inesquecível, ele começa a ver que um outro brilho aparece. Olha, surpreso, e vê, abrindo o saquinho, que no lugar da onde ele tirara aquela única semente que oferecera a Jesus, um brilho também começava a crescer, também começava a nascer. Quando ele olha esse lugar da onde ele tirou a semente, fazendo-se brilho, fazendo-se cura e perdão, ele vê as outras sementes ao lado e pensa: que tolo fui eu, porque não entreguei tudo a Jesus. Esse autor quis nos dizer também dessas oportunidades que precisam ser aproveitadas no máximo. Precisamos aproveitar as oportunidades que nos aparecem para entregar a Jesus, entregar à espiritualidade maior o que de melhor pudermos fazer. Vamos nos apresentar na volta ao mundo espiritual da forma que nos apresentamos diariamente sem o saber. Que essa apresentação possa ser melhorada para que não percamos o divino talismã, o tempo que nos é concedido para estar na Terra mais uma vez encarnados. Que Jesus nos abençoe, que abençoe o nosso lar. Muito obrigada.